Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes e hoje vamos continuar mais uma vez falando sobre Black Clover. No vídeo passado nós vimos então a luta de Nath versus Lilith Nama e no fim ele acabou sendo salvo pelo Asta. O Asta que agora entra em cena em meio a esse confronto que aquece ainda mais os motores para o decorrer do arco de Spade. Mas para ver como é que acaba se encerrando esta luta do Asta antes de realmente começar o vídeo, eu peço para todos vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero que gostem, então bora para o vídeo. Bom, nós basicamente voltamos ali vendo o Asta depois de ter conseguido cortar o braço do Nama, enquanto o Guimodelo, que é um dos demônios com o qual o Nath tem contrato, sai correndo desesperado na direção do seu mestre, dizendo de que todos estão contando com ele e caso ele morra eles não iriam conseguir escapar de todos esses inimigos. E no fim das contas o próprio Nath vê o quão extremamente atrasado está o Asta, mas agora todas as cartas estão nos seus devidos lugares e já não importa mais se o Asta ali chegou ou não, ele já está aí e pronto. Então ele tem de se apressar o máximo que puder para derrotar a Tríade Negra. O Asta até ali, utilizando a sua primeira espada, corta ali todas as sombras e estacas de gelo que estavam prendendo o Nath, para no fim das contas ele acaba ali ficando mais tranquilo e no fim das contas o próprio Asta, salvando seu vice-capitão mais uma vez, pede para que ele não se ache como não seja importante. O próprio Asta vê alguém como sendo alguém muito importante. Graças ao treinamento do Nath, o Asta se tornou muito mais forte e a única coisa que ele pede é obrigado. E ele também diga que ele mesmo diz de que então ele viva e testemunhe essa sua força. O Nath, quando olha ali para o Asta, vê claramente uma espécie de similaridade entre o Asta e o Morley, só que ele ainda assim percebe de que ele esse tempo todo estava apenas esperando um novo amanhã. Ele percebe que tanto o Asta e Morgan são pessoas extremamente parecidas, mas ainda assim um tanto quanto diferentes. São parecidas no fato de serem extremamente bondosos. O Asta, que acaba em meio a tudo isso enrolando um pouco, e durante o modo união descobrimos que ele apenas tem 5 minutos do seu poder e já acabou gastando 1 minuto de todo esse seu poder. Mas ele então vê de que a todo custo necessita se apressar. O Nama, então, por sua vez, até olha ali para o seu braço cortado e viu de que eles passaram séculos e séculos no submundo e nada tão divertido havia acontecido com eles por um bom tempo. O Lilith, que fundido ao Asta em um modo união, percebe de que nunca imaginaria que encontraria esses dois demônios. Lilith e Nama, demônios de alto nível, estão aí cara a cara com ele. E no fim das contas o Asta começa a ser envolvido por uma espécie de tornado gigantesco de chamas e vários espinhos de gelo que são arremessados na sua direção. Só que o Asta simplesmente começa a ele mesmo sair rodopiando para fora desse redemoinho mágico e avança então mais uma vez agora na direção do Nama. Nama, que até ali mal tem tempo no fim das contas para conseguir bloquear um golpe, quando ele iria então acabar cortando ao meio, só que nós percebemos de que a Lilith simplesmente salva ele. O Nath percebe de que os corpos físicos de ambos os demônios aos poucos estão sumindo diante da presença do Asta e a sua antimagia, o que faz com que ele tenha uma grande vantagem, mas ainda assim são dois demônios supremos. Os dois demônios até ali se questionam se o Asta poderia os atingir, pedindo para que ele continue balançando a sua espada, quando o Asta simplesmente pega em mãos a sua terceira espada. Ele, segurando ela diante dos dois demônios, então usa ali a destruidora de demônios numa mão e a sua primeira
espada na sua outra mão para simplesmente, com um único e rápido corte, ele simplesmente, utilizando a matadora de demônios, corta o corpo do Nama ao meio. O Namaki iria ser morto se não fosse a Lilith, que simplesmente usa ali uma magia de gelo para tentar ali congelar o corpo despedaçado do seu companheiro e ver de que foi uma pena ele ter sido pego primeiro, mas no fim das contas isso agora não importa muito para ela. Porque no fim das contas ambos poderão brincar juntos e ela simplesmente se encostando ali no Nama começam aos poucos a simplesmente se fundirem numa existência muito mais poderosa. O Nath automaticamente já sente por instinto quão absolutamente forte é essa criatura e simplesmente vemos ali Namalit simplesmente se formando diante do Asta. O Asta que até ali fica um tanto quanto surpreso, mas pela aparência bem absurda, essa transformação, de esperar essa fusão no caso, enquanto o próprio Nath percebe de que não é uma simples soma de poderes. A magia deles é muito poderosa do que antes. Ele mesmo vê de que isso parece que irá o deixar louco, só que o Asta simplesmente ele vê de que provavelmente essa magia deve ser incrivelmente muito mais, só que no fim das contas o Asta não pode sentir a magia do inimigo. Então por isso ele não pode realmente dizer se realmente é tudo isso, mas então a fusão demoníaca simplesmente começa a de um lado liberar chamas e do outro liberar gelo, enquanto o Asta simplesmente avança ali na velocidade absurda na direção do demônio, enquanto chamas e espinhos de gelo são mandados na sua direção e o Asta simplesmente vai correndo em meio a todos esses ataques e cortando todos eles, a maioria sem nenhum problema, quando simplesmente o Namalit simplesmente então ergue-se aos céus e manda ali um ataque gigantesco. Ele então querendo ali mostrar ao Asta e ele Nath seu verdadeiro poder, uma espécie de sol gigantesco misturando a magia de fogo e a magia de gelo é criado diante de todo o reino de Spade, que se vê completamente sem reação. E mesmo se o Asta conseguisse sair ileso graças à antimagia e à união demoníaca, ainda assim todas as pessoas do reino de Spades irão morrer. Só que o Asta vê de que no fim das contas tudo que esses dois demônios fizeram foi ficar mais fortes, mas o Asta também ficou e muito mais forte. E é por isso que basicamente utilizando a sua primeira espada em mãos, o Asta desfere ali um corte gigantesco. Ele aumenta com a sua antimagia no modo união demoníaca o tamanho da primeira espada, enquanto a gente até vê, enquanto isso, a chegada do Magna e do Zora, vendo quão forte o Asta ainda irá ficar. E até começando a voar numa velocidade absurda em meio aos céus, o Asta simplesmente puxa a sua segunda espada, a habitadora do demônio, para simplesmente mais uma vez avançar contra essa esfera gigantesca de fogo e gelo, cortando-a mais uma vez. Quando o ataque seria completamente vão, o Asta continua então avançando na direção de Namalit com a destruidora de demônios. Os dois demônios não conseguem ali entender o porquê do Asta ser tão forte, enquanto o próprio Lieb vê o que é que o Asta é, quem é esse cara. No fim das contas, o Lieb era o mais fraco dos demônios que havia ali no primeiro nível do submundo. Ele nunca se imaginou sendo páreo para demônios supremos como esses. Só que no fim das contas, graças ao Asta, ele está aí. Ele mesmo se lembra de quando o Asta agradeceu muito por
a antimagia ser do Lieb, mas o Lieb ali é quem tem que agradecer, porque graças ao Asta ele conseguiu ali se pôr em pé de igualdade contra dois demônios de níveis ridiculamente altos. E no fim das contas é um dependendo do outro para chegarem no momento de clímax máximo desse confronto. A fusão de Lilith não, até quando olham para o Asta, tentam meio que entender o que é que está acontecendo aí. Ambos percebem de que seus ataques estão sendo completamente inúteis e ainda assim o Asta continua ali sem parar, atacando e atacando. O próprio Namalit percebe de que não deveria existir alguém assim. No fim das contas, toda a vida deveria existir para entretê-lo, mas ainda assim ele vê de que isso não é nem um pouco divertido. A própria fusão demoníaca se questiona o que é isso, que sensação é essa que o Asta e o Lieb estão lhe fazendo ter. O próprio Lieb explica de que é algo que Nama e Lilith não necessitariam ali saber, já que eles nunca precisaram aprender isso. Os demônios mais fortes do primeiro nível do submundo, eles eram os mais fortes. Nunca ninguém foi uma ameaça para eles, então era de se esperar de que eles não entendessem de que isso simplesmente é medo. Sim, Asta meteu medo em dois demônios supremos. O Asta agora que só basicamente tem mais um único minuto da sua união demoníaca para acabar então de vez com Namalit, quando ele simplesmente avança ali o mais rápido possível, quando a própria fusão demoníaca percebe de que o Asta não vai conseguir segurar esse poder por tanto tempo assim. Então, se conseguir segurar o Asta até o tempo acabar, ele poderá vencer. O próprio Asta percebe isso, entende muito bem o que é que o demônio está tentando fazer, por conta de que o Asta agora já não consegue mais alcançar com seus cortes de antimagia o demônio, e os demônios simplesmente estando completamente desesperados, dizendo de que vão moer o Asta até ele virar uma polpa de sangue, e ele não iria poder fazer nada sem o seu modo união, enquanto a única escolha dos dois demônios seria de simplesmente se recusando a perder e fugirem. Só que, bom, o Nat ainda está aí para batalhar, e ele não vai ali deixar que esses demônios façam que todos os esforços do Asta sejam completamente em vão. E é basicamente que surgindo no que restou daquela estrela de fogo e gelo gigantesca que a união desses dois demônios criou, o Nat simplesmente usa várias e várias mãos de sombras, dizendo de que não vai deixar ali esses demônios fugirem. Ele pelo menos tentando segurar um pequeno tempo para que esses dois demônios fiquem parados, para que no fim das contas o Asta consiga finalizar essa luta. O próprio Nat percebe de que seria uma certa ironia demônios supremos que têm uma magia imensa, quase que infinita, estão simplesmente tremendo de medo. Medo de um único humano e um demônio que não tem sequer um pingo de magia. E o Asta basicamente cara a cara com os dois demônios simplesmente parte-o ao meio. E depois disso, nesse exato momento, quando Lilith e Nama ambos são completamente destruídos da face da Terra, nós vemos então de que a união demoníaca do Asta acaba, mas foi uma baita de uma vitória. E no fim das contas, infelizmente, já acabamos aqui o vídeo. O Asta massacrando o demônio com o Lieb, metendo medo em dois demônios de rank supremo. E no fim das contas, já vou me despedindo de vocês. Só que antes de realmente acabar o vídeo, eu peço para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo, então. Falou, valeu e fui!